Olá, eu sou o Danilo, eu sou superintendente aqui na Blue. E está começando mais um episódio do nosso Bluecast, que é o podcast da Blue, focado em inovação, tecnologia e, obviamente, sempre pensando em trazer profissionais que são influentes no mercado para contribuir com o nosso podcast. Não estou aqui sozinho, estou aqui com o meu amigo Matheus. Eu faço parte do time de consultoria também. É um prazer, né, poder estar aqui mais uma vez e hoje na presença de uma pessoa aí muito querida nossa, né, que a gente conhece já de bastante tempo, que a gente está tendo uma oportunidade, né, de conversar, né, saber o que ele está fazendo de novo, né, o que ele tem para trazer aí do mercado de inovação, principalmente em inteligência artificial, né, Danilo? Exatamente. E óbvio que a gente está falando do Alessandro Chelini. Ele conheceu a gente em 2018, quando a gente era super pequenininho. Isso, Né? bem no comecinho, né? A gente Bem no estava comecinho. começando. Ô, Chelini, é um prazer te receber aqui. Obrigado pelo tempo que você dedicou, né? Eu sei que é uma agenda super corrida. Você é uma sumidade quando a gente está falando sobre inovação, é referência para a gente, como a Blue Six. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre o Alessandro Chelini, quem é, onde vive, o que faz, o que gosta, conta um pouquinho da tua história para a gente. E aí, para a gente começar esse bate-papo, que obviamente a gente não vai engessar, é mais uma conversa para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado e como que a gente pode contribuir para quem está escutando a gente. Claro. Bom, quem tem que agradecer sou eu. E fã de vocês sou eu que sou fã de vocês. Então, é recíproco. Bom, hoje eu estou na Verbio como Head of Growth para a América Latina. E a função é justamente essa, divulgar, catequizar e compartilhar experiências sobre implantação de projetos de inteligência artificial nos vários segmentos aí. Vamos bater um papo aí, tomara que todo mundo goste. Com certeza, sem dúvida. O Chelini, quando a gente fala, por exemplo, e eu quero começar, talvez, já falando de um tema muito específico, e eu quero trazer muito para o lado voltado para inteligência artificial. Né? Obviamente, a gente conversou bem antes desse podcast, até para falar um pouquinho como a gente está vendo o mercado, para a gente ter esse entrosamento aqui dessa equipe que está fazendo esse podcast. E falar de maneira polêmica. Exatamente, é para a gente impactar quem vai escutar a gente. Mas dá para a gente um pouco da tua visão sobre essa revolução que o mercado está sofrendo com o IA, né? A gente sabe que IA não é algo novo, né? A gente tem muitas aplicações que já utilizam IA, mas a gente tem agora esse nome muito popular, a gente fala de IA geral, de IA generativa, mas conta para a gente um pouquinho dessa revolução que o mercado está vivendo, falando sobre IA, como é a tua visão, onde você está posicionado, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. É o que você falou. A IA não é nova, é um conceito antigo, desde a Segunda Guerra Mundial já tinha IA. O que está acontecendo é que o processamento computacional está ficando barato, então ela está sendo mais acessível para mais pessoas. A IA não é a panaceia universal, não resolve tudo de qualquer jeito em 5 minutos, nem para todo mundo. Ela tem, como toda ferramenta, ela tem grupo específico, função específica, objetivo específico, maneira de implementar. Grande parte do que tem sido feito com a IA hoje é replicar o processo existente. Então, a gente até brinca, que a gente fala, poxa, se eu pegar uma coisa que te dá uma resposta rápida e replicar um erro, a única coisa que vai acontecer é que vai acontecer mais rápido. Sim, exato. É isso. Então, assim, a IA ela ainda está num processo de, como o pessoal chama, de frisson. Então, você ainda tem um tempinho para estabilizar, até as pessoas conseguirem colocar nas caixinhas, mas não tenha dúvida que é uma revolução, é uma ruptura de conceito, de paradigma, vai mudar muita coisa do que a gente está acostumado aí. Assim, o que a gente tem visto, assim, até com as empresas que a gente tem conversado, são as pessoas falando muito sobre isso agora, porque o tema popularizou, né? Como você disse, não é de agora, não é novo, mas é um mercado, o nosso mercado de experiência do cliente é um mercado que gosta muito de inovação, né? Tem muito anseio por fazer primeiro, tá na frente. Você vê que o pessoal tá entendendo quais são os objetivos da utilização de uma inteligência artificial no seu negócio, para a parte de experiência do cliente. Como que você tem visto isso também como nessa frente de tecnologia? Olha só que interessante, você falou uma palavra, uma frase bem interessante, que é a parte a experiência do cliente, né? Então, se você partir do princípio que você vai usar o IA para reduzir custo, sem se preocupar na experiência da jornada, você vai reduzir custo e vai continuar tendo uma jornada ruim ou péssima. Então, a grande sacada aqui é o que eu espero no D+1. Vamos supor que a gente tem uma varinha mágica e eu entrego tudo que você pediu. O que você espera de resultado no D+1? Invariavelmente, o que a gente tem visto é que se a gente entregar o que os clientes estão pedindo, ele não vai ter o que espera.
Se você pegar um processo que está viciado, um processo que é desumanizado, se pegar um processo que não tem intenção de dar fluidez na jornada, se pegar um processo que está simplesmente preocupado em expurgar o cliente, em não reter, em não acolher, em não diferenciar, você vai ter um processo super, ultra eficiente, eficaz para acontecer aquilo rápido. Mas você não vai resolver o problema do cliente. É que as relações humanas são importantes nisso. Né? Tem uma diferença de retenção e resolução. Né? Então, hoje o mercado trabalha muito com retenção. Quanto eu retive, quanto eu retive, quanto eu retive, quanto eu retive. Aí a pergunta que a gente faz é quanto do que você reteve vai chamar de volta em 24, 48, 72. Né? E a gente tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, por exemplo, tem clientes nossos que se gabam de reter 60%, 70%. E aí, quando você pergunta qual o índice de rechamada em 24 e 48, é 38%, 42%. É muito alto. Então, o que você está retendo? Você está criando estresse, você não está resolvendo o problema. Você não está resolvendo o problema, você está retendo e te jogando para frente, jogando para frente. O problema é que na segunda chamada, ela já vem estressada, já vem com problema, já está propenso às agências reguladoras, já está propensa à multa, a churn, já está propensa à credibilidade, e aí, em cima disso, na segunda, você ainda faz pesquisa de NPS, sabe? Uma coisa completamente fora do contexto. Então, de novo, para você implementar o processo de inteligência artificial, é uma mudança cultural da empresa. O que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, como eu quero fazer, qual é a sequência disso. A gente fala que é a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Né? Então, pense grande, comece pequeno, passos coerentes e concisos, entregas de acordo com as datas permitidas, para ganhar credibilidade e seguir investindo. O que a gente tem visto é que muita empresa para no processo, porque não consegue fazer o primeiro entregável, aí gera frustração da gerência, de quem aprovou o budget, e aí no final a coisa para e não evolui. Aí fala, a inteligência artificial não funciona. Não, o que não funciona é o processo de panaceia, né? Vamos resolver tudo amanhã. Não vai resolver, não vai. Quando a gente fala de tecnologia, não é só o IA, mas assim, qualquer tecnologia que você vai implementar, você precisa ter um objetivo muito claro. Né? Um caso típico disso são as diferentes IAs. Né? Então, a gente tem a generativa e a responsiva. O que a gente está acostumado a trabalhar, que o mercado trabalha, é a responsiva, que chama de ultra especialização. Então, essa responsiva, a gente pega uma base monstruosa, vai gerando perfil, tentando identificar intenção, e aí 2 ou 3 perguntas eu consigo te dar uma resposta prevista. Essa é a responsiva. Nesse conceito, ela é monitorado. Então, assim, eu sei o que eu vou responder. Então, não tem problema nenhum colocar transacional, que gere pendência jurídica, que gere negociação, porque ela foi monitorada. E aí veio a tal da IA generativa. Vamos todo mundo para a IA generativa. Vamos, não tem problema nenhum. A primeira pergunta que a gente faz é, ela tem compromisso com a verdade? Não. Ela tem compromisso com a resposta. Isso é um fator importante que nem todo mundo sabe disso. Né? Ela tem compromisso com a resposta. Então, assim, como é que eu vou colocar uma coisa que eu não sei se é crível para representar uma marca, uma empresa, um processo? Como é que eu vou botar uma IA generativa para negociar a segunda via de alguma coisa? Ou para fazer laudo de exame médico? Ou para fazer negociação numa faculdade? O que ela responder vira verdade. Sim. Absoluta, né? Absoluta. E outra coisa, quando a gente trabalha com a responsiva, eu consigo mais ou menos quantificar. Eu sei quanto vai custar. Quando eu vou para a generativa, o mundo está aberto. Não sei quanto vai custar isso. E aí, para o pessoal de tecnologia que tem que justificar o investimento com TCO, o pessoal fala, é muito caro. Lógico que é muito caro, porque você está indo para o caminho errado. Então, assim, como toda ferramenta, como BI, como CRM, o IA é uma ferramenta. Ela tem que ser utilizada de acordo com a necessidade, com a demanda, com o momento da empresa. O que a gente fala bastante também vamos implementar a IA para aumentar a retenção. Eu falo muito, se deixar, eu vou falar aqui. Não, fica à vontade. Tranquilo. É uma troca. O pessoal fala, vamos implementar a IA para aumentar a retenção. Né? A gente fala, tá bom, esquecendo a diferença de retenção e resolução, quanto que você pretende reter? Eu pretendo reter 60%, 70%, 80%. Então, assim, eu te garanto que você vai conseguir resolver 50% em 6 meses. Eu te garanto, 6 meses. Só que se você quiser resolver 75%, não é 1 ano. Nós estamos falando de 2 anos. Se você quiser resolver acima de 75%, chegar a 80%, não são 2 anos, são 5. Não é linear. Ela é acumulativo e exponencial. Ela vai... E aí, o segundo passo, que é importante, que ninguém leva em consideração, é o seguinte. Se eu retiver
ou resolver 50% da interação no primeiro nível, eu não posso mais transferir o que eu não resolver para o nível 1. Tem que ser um nível especialista. Né? Tem que ser um nível especialista, porque por princípio, tudo que eu tinha no nível 1 já foi esgotado com a inteligência artificial, que é script básico, sim, que não tem alçada de decisão, tudo que está ali já foi resolvido. Se eu tiver 75, eu não vou mais poder jogar para o nível 2. Porque ele já espera alguém que tenha capacidade gerencial. Eu não quero alguém que diga, te retorne em 48 horas, 72. E no segundo nível, você ainda acrescenta os tempos. Então, a pessoa já ficou 2, 3, 4 minutos respondendo um bot ou ela já espera outra coisa, qualquer né? coisa. Além de esperar, tem a parte regulamentar. Então, assim, você tem tempo de resposta. Então, se eu demorar 3 ou 4 minutos para chegar num agente, eu já esgotei o tempo de resolução. A tendência de multa é muito alta. E quando eu falo acima de 75, é pior ainda, porque aí sim eu não posso mandar nem para o nível 2, mas eu tenho que mandar para o nível 3, que é alguém com alçada de decisão, alguém que pode dizer, eu, em nome da empresa XYZ, autorizo um desconto, um abono, ou coisa parecida, porque vai chegar para ele faltando 30 segundos, 1 minuto para estourar o prazo, entendeu? E esse é o grande problema. E aí a que a gente pergunta é o seguinte, vamos fazer o processo? Vamos. Você preparou o seu segundo nível? Como é que vai ser feito o treinamento dos agentes? Para o segundo passo. Sim. Não cabe mais pergunta simples, não cabe mais seguir script. Como é que a gente faz com isso? Né? As empresas têm, talvez, pensado muito, né, nessa questão de quando eu implantar o IA, todos os meus problemas serão solucionados. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, talvez um problema no atendimento, eu vou colocar IA e esse problema vai ser resolvido. Na verdade, como você mesmo falou, na verdade, não. Né? Posso ter a IA replicando aquilo que o humano fazia do primeiro nível. Se a IA não é capaz de resolver aquilo, eu preciso já, quando for transferir para um segundo nível, esse segundo nível precisa saber o que já foi tratado nesse primeiro nível, porque senão esse cliente se repete também e a nossa satisfação literalmente vai tirar abaixo. Né? E você já vai com estresse, né? Já estou falando com um robô faz 4, 5 minutos e ainda me passa e faz as mesmas perguntas. Exatamente isso. Que é o que a gente sofre hoje, né? Até hoje. Você frustra, você fica frustrado. E aí depois disso, você faz uma pesquisa, de 0 a 10, como foi meu atendimento. Não dá para fazer isso. Aí esse outro conceito, o pessoal coloca automação, depois faz pesquisa de CSAT em cima da automação. Então, você conversou com o bot, conversou com o avatar, fala assim, como foi seu atendimento? Qual atendimento? Então, assim, a ideia é que quando a gente faz esse tipo de coisa, você precisa para um outro conceito, que chama CES, que é o Customer Effort Score. O que é isso? O quão difícil foi para conseguir um produto ou serviço através de um meio digital. Então, o CS te dá essa capacidade de, um exemplo típico, uma pergunta que demora mais de 5 segundos para ser respondida. Tem problema. Ou a pergunta foi mal feita, ou o usuário não sabe a resposta. Então, eu vou insistir na pergunta. Quem tiver muito, eu faço a pergunta, não tem resposta, eu faço de novo, eu faço... Mas não faz sentido. Se tem 3 ou 4 segundos e não respondeu, ou a pergunta está mal feita, ou a pessoa não tem como responder. Outra coisa que a gente faz, que a gente pega muito no mercado por aí, é o loop digital. Então o cara começa a responder, chega uma hora que ele não sabe nem o que está respondendo. Isso acontece muito, muito. Assim, qualquer coisa que demorava 3 ou 5 passos para encaminhar numa URA, eu não posso demorar 8 para encaminhar com um bot. Tem que ser mais rápido, né? Tem que ser mais rápido, mais eficiente, tem que ser mais barato, tem que ser mais previsível, tem que ser mais fluido, mais acessível. Mais acessível. É por isso que a gente fala que o problema não é a tecnologia, a gente consegue fazer isso. O problema é mudar a cultura empresarial. O problema é, se você partir do princípio que cliente é um custo e que eu tenho que reduzir esse custo, você não pode exigir fidelização, você não pode exigir NPS alto, você não pode exigir resolução, você não pode exigir redução de pena de agência reguladora. Você vai ter os mesmos problemas, só que mais rápido. E aí você tocou num ponto antes, você falou de cultura agora, mas você também tinha falado da questão da capacitação das pessoas, né? Você implementa uma tecnologia para resolver uma questão repetitiva, mais simples, mas quem estava fazendo essa etapa, que de repente passou por um segundo nível, por um terceiro nível, talvez não esteja preparado para dar esse próximo passo. E aí você falou agora também dessa questão de cultura. Você tem visto esse movimento das pessoas fazerem esse trabalho prévio de
capacitar as pessoas, ou pelo menos falar dos movimentos que a empresa vai caminhar antes de implementar uma solução, ou você está vendo as tecnologias sendo implementadas, depois disso o pessoal tentando se adaptar? Sabe o que acontece? Uma coisa interessante. Antigamente a tecnologia demorava muito para ser implementada. Então, Sim. os processos tinham tempo de ser adequados. Então, você ia vendo o processo, ia errando, você conseguia. A tecnologia se implementa muito rápido. Você não tem esse processo de aprendizado. Você não dá tempo de, depois eu vejo e vou treinar. Você não tem como fazer isso. Então, o que a gente tem visto é que você aprende no amor e na dor, né? Sim. Então, ultimamente é muito mais na dor. Então, assim, as pessoas, mesmo a gente avisando, o pessoal ainda não acredita muito. E é uma coisa impressionante, porque uma maneira como você interage com pessoas, ou apertando o código DTMF. A outra maneira é como você interage com um robô ou como um avatar. Pelo incrível que pareça, as pessoas são muito mais assertivas. Muda tom de voz. Muda jeito de maneira de falar. Elas pensam para pedir as coisas. Então, assim, quando cai no agente, o agente já não tem mais como resolver. Assim, ele já passou do limite dele há muito tempo. Ele não tem como tratar aquilo mais. É muito interessante esse fenômeno. A gente tem pego... exemplo típico. Você é de uma operadora de energia elétrica. Aí você está com 1% da bateria e cai a energia da sua casa. Aí você fala para a pessoa, digite o número do contrato, seu CPF... Você não vai lembrar. Como, você não vai saber. Você tá nervoso, você quer... Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí fala assim, o cara desligou, lógico que ele desligou. Não adianta você ficar perguntando. Atende primeiro, lá no final, se não der, pede para ele falar. Hoje a gente com o TTS, com o STT, ele não precisa digitar nada. Você fala o CPF, fala o seu número, o cara... Simplifica a vida dele, né? Lógico. Então, assim, esse processo que é importante. Assim, a gente não está falando para quebrar tudo e começar de novo. É só entender quais são as dificuldades, o que eu posso melhorar nesse processo. Porque a IA está aí, ela vai fazer. Ela vai fazer. Se você colocar, ela vai fazer. Outro processo típico que a gente pega, a gente fala para o pessoal, a gente tem pego muito cliente que diz o seguinte, eu tenho 10 anos, 20 anos de base, dá para fazer o learning baseado nisso? Não. Histórico muito velho, né? Não. A pergunta é quantas vezes você mudou o produto nesse ano? Quantas vezes você mudou o segmento? Quantas vezes você mudou o plano de marketing? Quantas agressividade de proposta? Quantas vezes mudou o processo de call center? Quantas vezes você mudou o script do agente? Quantas vezes nesse... Então, e outra coisa, quase ninguém grava a URA. Quase ninguém grava a URA. Então, quando... todo o problema fica na URA, porque você encaminha ela de uma maneira que quando chega no agente, o problema já ficou para trás, ele só tem que resolver. E mesmo assim, quando chega no agente, mais de 70% da interação é do agente, não é do cliente. Então, o que você está gravando é o comportamento do agente, não é do cliente. Sim. Se você tiver que treinar um robô para isso, vai ser um robô de atendimento. E repetindo os mesmos erros do agente, entendeu? É esse que a gente brinca com o pessoal. E pelo incrível que pareça, tem a parte que ninguém comenta aí, que é a parte ética da coisa também. Então, assim, o script do agente hoje, a maioria das empresas, não é pensado para ser eticamente inclusivo. Ele é pensado para uma classe específica de atendimento. Então, ninguém pergunta como você quer ser chamado. Sim. Quantas empresas você já escutou? Não, a gente não vê isso. Não vê. E é pensado, às vezes, também para essa questão, acho que, de garantia de processo, a questão da garantia, acho que, jurídica, pensado muito mais lá na frente do que pensado mesmo na experiência do cliente, né? Eu acho que era a limitação tecnológica antigamente, por causa dos campos, era difícil ele tabular isso. Hoje em dia não tem desculpa. O fato é, hoje em dia não tem desculpa. Por isso que a gente fala da mudança de cultura, né? Então, se eu quero atender o cliente bem, hoje se consegue atender o cliente bem. Sim. Hoje não tem mais essa... limitação, né? Não tem. Hoje é vontade e assume risco. Por isso que a gente fala, passos concretos, treina, testa, deu errado, começa de novo. Não pega coisa muito grande, porque se o erro for grande, você não consegue voltar. Então, coisas pequenas, coisas simples. Como você quer ser chamado? Faz a diferença total, né? E a evolução do CX hoje ela é toda reativa. Então, você só fala com o cliente se você ligar para a empresa. Ninguém te liga. De forma antecipada, não falo com esse cliente. Não. O cliente é um problema. Eu não quero falar com ele, né? Mas a evolução do CX é a antecipação. A evolução do CX é eu sei quem é você, eu sei o que você precisa, eu sei o seu behavior, como você se comporta, eu vou te ajudar, eu vou antecipar o seu problema. Tem ferramenta para isso. Hoje já é possível fazer isso.
E é muito mais barato você antecipar do que reagir. Com É certeza, muito né? mais barato ser proativo, porque só é proativo quem domina o negócio. Só é proativo quem conhece o cliente, quem conhece o negócio, etc. E tem valor. O mercado Sim. reconhece valor na proatividade. E é interessante o Quirino tá falando disso, porque a gente gravou um outro episódio com o Gabriel Xavier, que é do Banco BMG, que é um parceiro nosso, e ele falou disso. A dica final que ele deu foi para que quem estivesse ingressando nesse mercado de CX olhasse o que eu faço de bom, né, que rentabiliza os meus clientes, porque a gente só olha para o lado do incêndio. É né? isso. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, Quirino, porque acho que a gente não olha mesmo assim para a parte positiva, né? O que você tem visto sobre isso? Assim, você vê o mercado olhando para isso ou parte mais das empresas de tecnologia tentar mostrar que tem esse viés também a ser observado? O que a gente tem visto bastante é que as demandas, principalmente de IA, têm vindo muito mais da área de negócio do que da área de tecnologia. E vem das áreas que você menos espera. Então, por exemplo, marketing, por exemplo, o pessoal de retenção. Sim. O pessoal, assim, tá vindo a gente esperava o pessoal de atendimento, o pessoal de tecnologia, Sim. não, tá vindo de outras áreas, o pessoal financeiro, o pessoal de multas, o pessoal do jurídico está pedindo ajuda para a gente. Porque, de novo, é muito melhor você antecipar do que você reagir. Caso típico, a pessoa entrou no loop digital, ela entrou para pegar um saldo. Se a pessoa pediu 4 vezes a mesma coisa, ela não sabe o que está pedindo. Não adianta insistir. Exatamente. Você precisa monitorar isso Precisa também, né? monitorar, e hoje é possível fazer isso. Quando a gente fala de mapa de palavras, então assim, a gente consegue hoje em real time saber quanto tempo você demora para responder uma pergunta, quais são as perguntas que demoram mais, qual o mapa de palavras está sendo mais utilizado nas respostas. Antigamente isso era muito caro, o processamento disso era muito caro. Hoje em dia não, você pode ter um dash real time dizendo mapa de palavras, perguntas que mais demoram para ser respondidas. Se está aumentando aquela palavra, tem coisa errada. A pergunta está mal feita, ou ela está estimulando algum gatilho que não devia estimular no cliente, ou tem alguma propaganda que foi feita errado na televisão. Então, esse tipo de coisa está começando, mas ainda um pouco, porque é uma área diferente. E é muito interessante, porque o pessoal de tecnologia consegue dizer o que precisa como tecnologia, mas o pessoal de negócio ainda tem uma dificuldade de dizer o que precisa como negócio. Então, assim, esse aqui é o... Ainda tem uma briga. Antigamente era briga, hoje a gente chama de paz armada, né? Hoje, assim, como a gente não sabe, nenhum dos dois sabe como resolver direito, ainda fica aquele meio... Aquele negócio ali... Porque, quando a gente pergunta a inteligência artificial, tem até um filósofo que fala, ela não é inteligente, não é artificial. Na verdade, a gente transfere o nosso conhecimento e tem um monte de gente por trás. Exato. Assim, se você não souber o que perguntar, não vai ter resposta. É simples assim. E se você perguntar errado, a resposta vai vir errada rápido. Exatamente. Se eu atendia, por exemplo, o cliente no humano e dava a resposta, por exemplo, talvez demorada, no IA posso dar a mesma resposta de forma rápida, de forma errada também. É errado também do mesmo jeito, e frustrante. O grande problema da IA é a frustração. E ela é frustração dos dois lados, né? Porque cria uma expectativa muito grande do cliente e cria uma expectativa muito grande da área de negócio que investe dinheiro. Então, a área de negócio quer ter resultado muito rápido e com pouco tempo. Porque ela precisa, ela está botando dinheiro, ela está justificando. Sim. E a área do cliente é a mesma coisa. Fala, poxa, se eu consigo antecipar, por que eu vou ter que falar com o humano? Eu consigo. Mas não é bem assim. Então, assim, precisa de um monte de mudanças de processos, de aprovações, de sistemas internos. E não adianta só pensar eu posso conversar com você, mas eu não consigo te vender um avião. Eu estou conversando com você, nós vamos conversar até amanhã aqui. A gente fala de avião, a gente fala de preço, mas se você pedir para eu te vender um avião, eu não vou conseguir fazer isso. Esse é o grande problema. Acho que tem um movimento, acho que muito pequeno, assim, que a gente vê, que é essa questão que você falou, assim, né, até de áreas de gestão de mudança, né? Então, assim, tem um produto que já foi muito consolidado no mercado e tá aí agora, né? O que eu faço com isso e como que a tecnologia me ajuda a migrar esse produto, tornar ele atrativo novamente e que quando eu atrair esse cliente eu seja preparado para atender ele, né? É um grande desafio também. Né? Essa parte de agregar valor ao produto é muito interessante. E, de novo, você só agrega valor quando você antecipa. Não adianta você esperar o mercado reagir, o concorrer ter e você correr atrás. Sim, então, assim, hoje você já tem ferramenta de antecipação, você já consegue prever. Né? O que a gente fala assim que a
A evolução você consegue acompanhar, esperar 1 ou 2 ou 3 meses, parece que hoje em dia parece que é uma coisa tão gigante, né? Antigamente era anos, a coisa é 3 meses, hoje já mudou tudo. Agora, quando a gente está falando de inovação, de valor agregado, aí a antecipação não é evolução, é salto. Não adianta mais eu ter o que você tem, eu tenho que ter o que você tem e mais alguma coisa. Então, quando a gente começa um processo, a gente não perde a sua expectativa para daqui a 3 meses. Porque se eu entregar o que você quer em 3 meses, quando eu entregar, você já não precisa mais daquilo, você precisa daquilo e mais alguma coisa. Então, a intenção é, me dá sua visão de 1 ano. Sim. Como que eu consigo fazer esse roadmap de 1 ano, dando os entregáveis de acordo com a sua demanda? Para que você não perca as ondas, para que você não perca a sazonalidade. Sazonalidade é uma coisa impressionante. Vamos treinar? Vamos. 3 meses. 3 meses de quando? Janeiro e fevereiro. O cara é uma empresa, é uma faculdade. Passou o começo do ano, já é outro comportamento. Vamos treinar a empresa de energia elétrica. Vamos. Quando? Novembro e dezembro. Aí você multiplica por 100 a quantidade de servidores, porque o cara está no comportamento no limite. Não é um comportamento normal. Não é um comportamento normal. Assim, não só a parte de energia, né? Mas se você olha, por exemplo, até a parte de saúde também, existem talvez mudanças, né? E ao decorrer desse processo, eu preciso pensar na condição, acho que de forma geral. Se eu pensar num momento específico, eu vou me basear por um momento específico e não vou conseguir, talvez, acertar naquilo que eu planejo, né? Como é que você vê, Keline, acho que o impacto do IA de forma geral na vida das pessoas e das empresas? Aí, olhando falando de impacto literalmente, né? A gente pode ver o impacto positivo, e aí eu gostaria que você desse as duas visões para a gente, olhando para o impacto nas pessoas e empresas de forma muito positiva, mas também olhando para o lado, talvez, impacto negativo, se houver, claramente, né? Eu acho que como toda tecnologia nova, ela vai propiciar muitas oportunidades para quem estiver disposto a aceitar. Então, a única coisa que pode atrapalhar hoje é resistir. Então, assim, é tentar descredenciar uma coisa que já está aí. Então, não tem como fugir disso. A IA, ela acelera muito a aquisição de conhecimento. Ela não gera, mas ela acelera muito a aquisição de conhecimento. Então, principalmente pessoal de marketing, de análise de dados, pessoal de modelagem, pessoal de criação de produtos. É espetacular. Quem estiver predisposto a embarcar nessa onda, vai surfar, vai viver muito bem, vai crescer. Parte negativa, a geração de conhecimento. Então, assim, se eu padronizar as respostas, se todo mundo tiver a mesma visão, vai ser muito difícil criar quadrado, né? Como assim? Você está indo contra a IA? Então, assim, quem você pensa que você é? Por que ninguém previu isso, só você? Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu acredito que as inovações, e aí inovação estou falando num conceito abrangente, né? Elas vão acontecer numa frequência menor, porque as pessoas vão ter que ser muito melhores para poder justificar coisa nova. Essa é a minha visão. Mas para as pessoas, para os seres vivos normais como a gente, acho que só tem coisa boa e não pode resistir. Tem que aceitar e embarcar e ir em frente. De novo, e está cada vez mais rápido. Sim. Muito mais rápido. Acho que o que é atual hoje, o que é inovação hoje, amanhã ela já pode ser ultrapassada, né? A gente pode considerar nem verdade absoluta de tudo, e nem que o meu aprendizado de hoje ele é eterno e que não vai mudar, né? Amanhã já mudou, a coisa já mudou. Tem que ser o eterno inconformado, né? Então, a gente fala que antigamente as universidades ensinavam a pensar. Eles não tinham a função de te ensinar uma profissão, tinha que te ensinar a pensar e você fugir. Hoje, as universidades têm a função de ensinar a utilizar. Então, existe um monte de ferramenta que está disponível aí, como é que eu junto os bloquinhos de aprendizagem e coloco isso. Eu acho que a universidade do futuro ela vai ter que focar na criação. Como que você aprende a criar. Isso é super importante, né? Que você traz uma visão de... Eu penso muito na questão de relações humanas, né? Dentro de 50 anos, aí, se a gente for olhar 50 anos, não é tanto tempo assim também, não, né? A gente talvez esteja capacitando pessoas para fazer algo que daqui a 50 anos não vai existir mais. Ou que daqui a 5 anos talvez não exista mais, né? Então, posso ter aí inúmeras pessoas sendo formadas, inúmeros profissionais sendo formados para fazer talvez tarefas que a inteligência artificial pode fazer daqui a 5 anos, por exemplo. Tudo que for repetitivo, que não precisar de análise crítica, a inteligência artificial vai acabar fazendo de uma maneira e de outra. E, de novo, está cada vez mais barato. Sim. Então, o que a gente usa de conceito hoje já existia antes. Por que não usava antes? Porque era caro.
O processo computacional era caro, armazenamento era caro. Hoje não, hoje você consegue fazer, está ficando cada vez mais barato, cada vez mais barato. A pergunta que a gente faz é o que eu faço com isso. Quer dizer, ela está disponível, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou utilizar isso? Dos dois lados, né? Para o bem e para o mal. Perfeito. Esse é o grande problema. E na empresa a gente fica batendo, parece aquelas tia velha, né? Mas, rapaz, a mudança é cultural. Sim. Não é simplesmente colocar lá e o impacto é gigante. O impacto é gigante. E, novamente, o Mar até tinha te cortando, que acho que você ia fazer uma pergunta, mas quando a gente fala sobre essa questão de cultura, né, as pessoas, às vezes, as empresas, principalmente, têm talvez a visão de que se eu vou implantar, por exemplo, a IA, ela vai fazer o resultado, talvez, gerar de forma automática ou automágica, e a gente sabe que isso não vai acontecer. Não é. Né? E a gente tem um trabalho ainda do humano por trás de toda essa revolução, vamos dizer assim, tecnológica, e eu não posso ter, talvez, todos os meus ovos num único lugar, achando que a IA vai ser perfeita em tudo, né? A maioria dos processos que a gente viu que tem dado errado é a chama de arrogância da especificação, né? Então, assim, eu acho que eu sei o que precisa. Então, o que quebra muito são as pesquisas. Então, assim, eu tenho uma pesquisa que diz que o pessoal mais jovem prefere falar com um robô. Até brinquei com você aquele dia. Pô, se um cara jovem acabou de ganhar o primeiro bônus, vai investir... Você vai investir com um robô? Não vou, nem a pau. Então, mas você está indo contra o mercado. E a pesquisa está falando que você devia ir. Que negócio é esse? Já tem a relação de confiança. Eu preciso de alguém ali. Então, mas em contrapartida, se você pegar o Danilo, que já está milionário, ele já sabe onde ele vai investir, ele já acertou, já fez vários investimentos. Danilo, você precisa falar com ele fazer investimento? Eu faço meu auto-investimento, mas de forma muito comedida. É isso que eu estou falando. Então, assim, mas você está indo contra, Danilo. Você não é mais... Eu faço uma poupança... faço uma poupança atualizada. Danilo, você está indo contra as pesquisas de mercado. Você não podia fazer, tinha que falar com o gerente. Então, assim, esse tipo de arrogância aqui não cabe mais. Assim, não adianta a gente achar que, baseado em número, de novo, o comportamento do ser humano diante de um processo de automação com inteligência artificial é diferente. As pessoas não têm preconceito contra a automação. Elas têm preconceito contra coisa que não funciona, que não atende o que elas precisam, naquele momento. A gente não pode partir do princípio que a pessoa é um imbecil, ou que ela não precisa daquilo, ou que está ligando para arrumar problema, ou que eu tenho que simplesmente ganhar tempo antes de passar para um agente. Não cabe mais isso. Assim, é uma mudança de paradigma da empresa. A empresa precisa decidir o que eu quero fazer com a pessoa. O que importa para mim? Que imagem eu quero passar para o mercado? Como que eu vou divulgar isso? E aí entra tudo isso que a gente está comentando, inclusive os dashes real-time. Eu tenho que saber o comportamento da automação na hora. Não adianta eu fazer análise uma semana depois. Não adianta fazer o pessoal de análise ficar lá 3 semanas depois e falar, aconteceu. Velho, né? Não adianta. Não adianta. E acho que esse ponto essa brincadeira que você fez com a gente da questão, né, do investimento, eu tenho uma frase recentemente que, assim, a gente às vezes ficou até por uma tendência, vamos falar de personas, né? Falar menos de personas e falar mais de pessoas, né? Porque tem a IA, você tem tecnologias por trás, mas assim, tudo são pessoas. Então eu posso ter um perfil que está atrelado à minha faixa, né, de idade, mas não quer dizer que num determinado momento eu não precise de uma personalização diferente. E acho que se a empresa se propõe a trabalhar com vários públicos, ela tem que atender de maneira diferente, ela tem que estar preparada para que a tecnologia absorva isso da maneira que esse cliente quer ser atendido, ou ele quer fazer uma tratativa, né, independente do ponto de contato. Né? É que o processo de personalização ele passa por um processo anterior de identificação. Sim. Quem é a pessoa? É muito simples. E outra coisa, você de manhã é diferente de você à tarde e você à noite. Você de manhã, numa segunda-feira, que liga para saber saldo ou pedir para aumentar o limite do cartão de crédito, é diferente de você que liga numa quarta, que está num restaurante e não passou o cartão, que é muito diferente de você que liga na sexta pedindo para aumentar o limite para viajar, ou que está no aeroporto e precisa passar o cartão internacional. Então, assim, essa padronização antigamente ocorria por limitação técnica, por custo. Volto de novo, não é mais limitação. Não é limitação. É simplesmente o ato de querer. Eu quero tratar bem, eu quero entender, eu quero ser quem é. Por isso que a gente vem da antecipação, né? Assim, antecipar é entender. Eu entendo quem você é e eu vou te tratar da melhor maneira possível. Não existe... Aqui não tem nenhum poliano utópico que fala vou tratar você individualmente, nada disso. É tentar tratar da melhor maneira possível dentro do processo. E tem diferença entre jornadas e interações.
Depois esse é tema para outro, Para outro pra outro podcast. podcast. Mas eu acho que tem uma coisa assim que é as pessoas pensam que você investir nisso não é rentabilizar, né? E essas coisas elas não estão desconectadas, né? Porque se eu trato bem, se eu estou monitorando a minha jornada, se eu identifico o cliente, se eu personalizo, Me eu tô, antecipo. se eu me antecipo, eu estou cuidando disso e estou rentabilizando. Então, hoje, todo o processo de aquisição de tecnologia, de conceito, de serviço, é baseado no... Vou falar o nome, mas não pode, né? No ROI, que é o Return of Investment. Quanto eu coloco, quanto eu coloco, quanto... O problema é que o mercado está ficando cada vez mais maduro e as pessoas cada vez aumentando as expectativas, porque se eu tenho uma interação de um tipo... Poxa, se num banco eu consigo transferir, sacar dinheiro, chegar à segunda via, fazer tudo, por que eu não consigo fazer na agência de energia? Se eu tenho energia, eu consigo tirar a segunda via, eu sei lá, por que eu não consigo pegar num táxi? Se eu faço tudo isso, por que eu não consigo trocar meu tênis pela internet, eu tenho que ir no correio? Então, se eu compro de um cara e ele me entrega em 24 horas, por que eu tenho que esperar 72 para contestar uma fatura? Então, a gente sai do ROI e vai para um outro negócio chamado RONI, que é o Risk of Non-Investment. Quanto eu perco se não tiver isso? Uma outra visão, né? É uma outra visão, porque, por exemplo, se fala de churn de banco, né? Pô, os caras falam, tem um churn de 1%, 2%, 3%. Depois que começou as fintechs, começou 4%, 5%, 6%. Tem banco que chegou até 6,5% de churn. Mas 6% de churn é muita coisa para o mercado maduro. É Sim. muita coisa. Pensando no mercado consolidado. É um mercado consolidado. Aí você vai fazer a pesquisa, por que você está mudando de banco? Eles não falam de taxa, eles não falam de risco, eles falam que não consegue assessoria, eles falam que entra em loop digital, que é difícil conseguir o serviço. Vamos dar um outro exemplo. Ó. Os bancos gastam milhões para construir os apps e colocar uma pancada de coisa lá dentro. Uma pancada de coisa lá dentro. Você faria um financiamento imobiliário através de um app? Não. E por que tem no app? Eu particularmente também não faria, porque eu me sentiria um pouco inseguro, porque é um passo muito importante para se dar. Você tem que conhecer muito bem tecnicamente. E no final, Danilo, no final de tudo, ele manda você entrar em contato com a agência. Então, assim, você gastou milhões, você criou uma expectativa, porque tem gente que faz. Sim. Tem gente que faz. O problema é o seguinte, primeiro que você não finaliza o processo. Então, Em algum momento você vai falar com o humano. Então, por que você já não passou por humano no começo? Então, esse é o primeiro. Porque a gente pergunta lá atrás, o que eu quero fazer com o cliente? Porque ele só vou estressar, só vou correr o risco de abandono de carrinho. O cara vai ficar tão nervoso com o negócio. Só que, cara, vou procurar outro lugar mais fácil. Não tem outro tipo de coisa. Compra de imóvel é feito domingo de manhã. Você sabia disso? Não tinha pensado sobre isso, né? Mas eu tô pensando aqui como foi da minha cabeça a questão mas a gente vai e compra de carro de semana, tem esse negócio. A decisão é tomada. E compra de carro é feita aos sábados. Tem banco aberto sábado? Não. Mas as financeiras funcionam para aprovação de crédito, né? E as fintechs, e pior, né? Porque, além de tudo, essas empresas pequenas, fintechs, os bancos, eles usam o Open Banking para validar crédito e score delas. Então, o banco grande é obrigado a passar o score para elas. Então, imagina o desespero. Eu tenho uma região, por exemplo, um Tatuapé da vida aí, que está crescendo muito o empreendimento, e no mesmo dia eu tenho uma pesquisa de 50 clientes para Open Bank da mesma região, no domingo. O que eu faço com isso? Você tem a informação na sua mão. Está na sua mão. E eu estou pagando para ter. Na verdade, os bancos têm que manter disponível um sistema para que os outros ganhem dinheiro. Isso, assim, acessar a informação. Você está perdendo a oportunidade, né? Enfim. É aí que a gente consegue entrar com a IA, aí que eu consigo dar atenção. O que eu faço com isso? Eu mando uma mensagem para o cara, eu vi que você está na região, você precisa de um financiamento imobiliário. É a proatividade. É aí que eu consigo conectar um gerente. O banco está fechado hoje, mas temos uma taxa de crédito legal, amanhã eu ligo para você. Não fecha nada ainda, vamos conversar. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Hoje tem ferramentas para isso. Não é mais a impossibilidade da tecnologia. Isso que é usar o dado estrategicamente, né? Porque as pessoas acham que é só esperar o cliente reclamar e aí, a partir disso, beleza, agora eu sei quais são os meus problemas. Eu acredito que o maior benefício da IA vai ser a junção no nosso caso, né? A junção com a CX vai ser a proatividade. Kilin, você tocou num ponto importante, aí eu queria falar sobre a questão, talvez, ética e de segurança da IA. E aí, a gente tem, por exemplo, hoje, numa aprovação de empréstimo, por exemplo, consigo fazer uma selfie, a gente sabe que tem números
talvez roubos de identidades, a gente tem os hackers pegando as informações, a gente tem fraudes nessa etapa de processo. A questão da IA, né? A gente entende que talvez ela melhore também esse processo, mas será que não tem um lado também que a gente pode ter um pouco de insegurança nessa questão dos dados, com a IA tendo acesso a muitas informações, conhecendo bem o ser humano? Não, olha só. A biometria, o problema da biometria são os devices externos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer biometria de face, eu preciso de pacote de internet, eu tenho que ter algum equipamento que tenha câmera para enxergar. Então, assim, e tem os limites das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa de idade usa óculos. Então, se tirar o óculos, tem que esticar, não enxerga. Ou o dedo não consegue. Então, tem que ter as limitações de jornada aí. A de digital, você precisa de um elemento externo para poder colocar digital e também pacote de dados para validar, etc. A voz é que está crescendo com mais força, porque com a voz você não precisa nada disso. Qualquer terminal, ele não precisa nem de pacote de dados, né? Você consegue fazer pelo pacote de voz normal. Então, como todo processo, ele tem possibilidade de fraude, mas a gente fala que a fraude ela se justifica quando ela é mais barata do que o processo para justificar. Então, olha só, se eu tenho uma fraude que custa 10 dinheiros e eu consigo sacar 100 dinheiros, vale a pena fazer fraude. Sim. Agora, se eu torno essa fraude tão cara que o valor que ela saque não justifique, ela não vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso pegar uma biometria de voz e colocar uma frase associada. Para o cara quebrar isso, vai conseguir, ele vai precisar de um super CREI, vai custar $1 milhão, ele vai sacar 100 mil reais. Não vai acontecer. Não vai compensar. Então, o que a gente tem que fazer é que nem o pessoal fala, pô, o vizinho é tonto, porque tá cheio de ladrão na rua, ele subiu os muros, botou câmera, ele não tá preocupado com o ladrão. Então, ele tem que fazer o vizinho ser mais fácil de roubar do que ele, né? Então, essa aqui é... Ele tá criando, talvez, a facilidade para olhar para o outro lado. Não olha para mim, olha para o outro lado. É isso que acontece com a biometria. Então, e a biometria hoje, a IA hoje, ela te dá a capacidade de análise comportamental. Então, além das biometrias de face, de voz e digital, ela pode fazer várias perguntas, ela pode ver entonação da voz, ela pode ver geolocalização, ela pode ver perfil de compras, ela pode fazer um monte de cruzamentos que antigamente não era possível, que eram blocos separados. Né? Então, hoje, eu vou fazer uma compra na Copenhagen, que ele nunca foi na Copenhagen. Perfil de compra diferente. Né? Então, eu não vou fazer 2 perguntas, vou fazer 3. Entendeu? Cada fase que eu coloco no processo aumenta um grau de segurança. Bacana. De novo, se importar com o cliente. Então, não adianta falar, o cliente me ligou para reclamar de fraude. Você já foi. Então, você já tem custo, já tem desgaste, já tem tudo isso. Como é que eu consigo prevenir isso? Hoje já dá para fazer isso. Imagino. E aí a gente tem muitas oportunidades, né? Então, se todos forem na mesma direção, a gente pode se chocar no penhasco, que todo mundo morrer, ou literalmente todo mundo achar o pote de ouro, né? A gente fala do stop and go, né? Assim, cara, minha empresa deu certo até hoje. Sou referência de mercado, sou líder, sou consolidado, tá? Mas o mundo está mudando. Então, eu preciso mudar. Então, eu tenho que tomar uma decisão. É muito difícil você... como é que eu falo? Você converter uma empresa de um modo de trabalho no outro em pouco tempo. É muito difícil. Então, as empresas que a gente tem visto que têm dado sucesso são empresas que começam outras empresas. Então, ele tem uma empresa tradicional que está seguindo. Sim. Nesse momento, ele começa uma outra e segue as duas em paralelo. E vai transferindo recursos de uma para outra. Porque o ponto de partida é diferente. Os bancos tradicionais fizeram isso, né? O ponto de partida é diferente. O banco aconteceu uma coisa muito interessante. Os bancos tradicionais e os bancos digitais. Aí chegou uma hora que o cliente do tradicional começou a pedir facilidades do digital. E o digital começou a pedir facilidade do tradicional. Fui roubado meu cartão, eu quero falar com o gerente. Não tem gerente. Não, mas eu quero ligar para um contact center. Não tem. Não existe. E a mesma coisa o pessoal do físico, né? O pessoal do físico fala, poxa, por que eu não posso abrir conta por biometria? Eu já abro no outro, por que eu não posso abrir no... Então, hoje, o conceito de digital, que ele uniu o digital e o físico numa única jornada fluida. Sim. Então, não importa se você vai num aplicativo do celular, se você vai num totem no shopping center, ou se vai numa agência física, a jornada é igual, ela é fluida. Outra coisa muito interessante que a gente fala é da ultra especialização, né? Então, vamos voltar a financiamento imobiliário, que o pessoal está falando muito.
Se você ligar hoje para um banco ou para uma fintech, qualquer coisa, financiamento imobiliário, você vai cair no call center, ele vai fazer 1 milhão de perguntas, você vai falar assim, só um minutinho que o gerente vai entrar em contato. Você pode perder a oportunidade aí, né? Por que eu já não transferi para o gerente? Sim, por que não é ele que está fazendo esse contato? Por que não é ele que está fazendo esse contato? Não é mais fácil colocar uma agenda e falar, ó, esse aqui são as áreas disponíveis, bloqueie uma agenda e fale direto, sabe? Outra coisa, por que eu vou fazer... O cara escreveu um monte de coisa. Pô, a gente já tem hoje os formulários que você vai falando, ele vai escrevendo, vai auditando, vai escrevendo, porque essa facilidade é preocupar com o outro. Essa facilidade é dar facilidade para o cliente. Isso é dizer que está preocupado com a experiência. A experiência não é só atender ou vender. A experiência tem a ver com expectativa, né? O que eu espero. Com certeza. E assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas até antes da gente encerrar, acho que seria importante que você deixasse um recado, uma dica para quem quer investir em tecnologia para apoiar a experiência do cliente, em jornada, e principalmente olhando já para a inteligência artificial, que assim, não é nova, mas que assim, hoje está potencializado, você falou, está mais fácil, ficou mais barato, então acho que seria importante você deixar essa dica para a gente. No caso da IA, aquilo que eu falei para vocês, eu acho que a grande promessa de futuro é a antecipação. IA veio para ficar. Não tem como fugir. E de novo, ela não é a solução de todos os problemas sozinha. Se você não mudar a cultura, não mudar pensamento, não mudar a meta, ela vai ser mais uma ferramenta mal utilizada. Como a gente viu um monte de conceito acontecer por aí. Então, na minha visão, a grande diferencial do IA vai ser a parte de antecipação. Antecipação gera valor, antecipação fideliza, antecipação barateia a interação, antecipação cria credibilidade. Então, assim, eu acho que esse é o próximo passo da IA. Investimento, que eu tenho visto muito pouco, já deu problema na Google, já deu problema na Amazon, já trocou um monte de gente, é a parte ética. Então, assim, trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Escute, entenda e acolha. Não adianta. A IA ela vai refletir o aprendizado. Se você treinar ela com preconceito, ela vai ser preconceituosa. Se você treinar ela com resistência, ela vai ser resistente. Se você treinar ela com um modelo fora do padrão que você está vendendo, vai ser um fora do padrão. Não adianta treinar a IA com modelo de Facebook para o grupo de 60 anos de idade. Não adianta treinar a IA para o pessoal da Parada Gay de São Paulo com um clube de tiro. Então, assim, não adianta. Eu tenho que saber para que eu vou usar isso, para quem eu vou usar isso, como eu vou usar isso. Essa parte ainda carece de profissionais, de gente com visão ética, de visão inclusiva. Eu acho que estamos precisando de gente assim no mercado. Com certeza. Acho que são dicas super importantes. Keline, muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse assim, onde que o pessoal pode te encontrar, LinkedIn, enfim. Alessandro Cellini. O pessoal me chama de Keline, mas é Cellini. A gente fala isso. CHELINI. Tem no LinkedIn lá, fica à vontade. Precisando, estamos aí. A gente vai deixar embaixo ali para conseguir acessar. Acho que as portas estão abertas, né, pro Cellini voltar, Keline voltar numa outra oportunidade. Com certeza. E para você que ficou até aqui com a gente quer agradecer, pedir para você, se gostou, curtir, compartilhar, deixar seu like e a gente te espera num próximo episódio. Muito obrigado. É isso aí. Até a próxima.